A gente vai abrindo nossa pauta política aqui do momento também, a gente retomando a discussão em torno do tarifaço. A gente sabe que falta ali uma semana para as tarifas de 50% impostas por Donald Trump entrarem em vigor, tão previstas para o dia 1º de agosto. E ontem a gente teve um elemento novo nessa discussão entrando em cena. O presidente Lula até criticou esse momento, essa questão. Ele criticou esse interesse dos Estados Unidos nos minerais críticos brasileiros. Ontem, em um evento do governo federal em Minas, Lula disse que o país não vai permitir interferência estrangeira em suas riquezas naturais e que se Donald Trump estiver trucando, ele vai tomar um 6 nessa discussão. Vamos ouvir primeiro o que disse o presidente. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano. Lula também falou das dificuldades do momento da negociação, dizendo que o Brasil quer discutir medidas e tem os melhores negociadores do mundo. Só que Trump não quer diálogo, foi o que ele disse. Lula também repetiu que o Trump não pode ser o imperador do mundo e rebateu as justificativas apontadas pelo americano para a nova taxação. Momento importante da gente ver aqui em Josias essa discussão, então, em torno dos metais críticos, uma pauta importante da geopolítica global, materiais esses muito importantes para questões de tecnologia de ponta, o mundo olhando para isso e agora os Estados Unidos manifestando oficialmente interesse nessa riqueza que a gente tem uma reserva bem grande aqui no Brasil, né? Surgiu, Natália, um relâmpago no meio da crise. Esse relâmpago pode ser visto apenas como mais uma descarga elétrica ou como um clarão, benfazejo. O Brasil foi informado de que os Estados Unidos querem ter acesso a minerais estratégicos para setores tecnológicos. E são riquezas, essas riquezas como lítio, nióbio, elas são muito abundantes no subsolo brasileiro. Essa novidade produziu uma trinca na retórica oficial. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro da Indústria e negociador brasileiro, ele foi questionado pelos repórteres sobre esse súbito interesse dos Estados Unidos nos minerais brasileiros. E ele não descartou a hipótese de incluir esses minerais na agenda. Ele falou, existe uma pauta que é muito longa e pode ser explorada, pode avançar, há inúmeras áreas que podem entrar na negociação. E o Lula, discursando aí para essa plateia companheira lá num comício no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, ele foi categórico, ninguém põe a mão. Então, as relações com os Estados Unidos, elas entraram num túnel escuro, desde que o Trump sequestrou as exportações do Brasil e exigiu o resgate, exigiu como resgate a impunidade do Bolsonaro. Até ontem, só havia pus no fim do túnel. O interesse dos americanos pelos minerais surge como um filete de luz. Pela Constituição, as riquezas no subsolo pertencem à União. O governo pode escolher 2 caminhos. Num desses caminhos, o Lula continua enrolado na bandeira nacional e fazendo política, fazendo campanha. No outro caminho, ele esquece momentaneamente que é candidato à reeleição, se lembra de que é presidente da República e toca a bola para os seus negociadores. É difícil saber hoje, a essa altura, se vai ser possível converter
a chantagem bolsonarista do Trump numa negociação econômica. Mas uma coisa parece indiscutível. A solução para esse impasse, se existir, se houver, ela vai ser encontrada numa mesa, não num palanque. Então, é preciso que o presidente se conscientize do momento. Houve um primeiro momento de reafirmar a soberania nacional, de lembrar que o Trump mente, que o Trump exige o que é inegociável, que é a própria soberania, uma mercadoria que o executivo nem que quisesse não poderia entregar, porque cabe ao Supremo Tribunal Federal, portanto ao Judiciário julgar o Bolsonaro. Agora estamos vivendo um segundo momento, estamos na contagem regressiva para o início da vigência da tal tarifa de 50%. Então, me parece que o momento é outro, é o momento de negociar e não de continuar no palanque. Queria até focar nesse aspecto político aqui com você, Josias, porque muito está se falando de dois pontos que você trouxe aqui. Primeiro, o fato da manifestação ter sido dada do representante da Embaixada dos Estados Unidos com a conversa mais ligada ao setor privado, em que a entidade, inclusive, já destacou que o direito ali das terras em si, dessa extração em si, é da União, então essa conversa teria que ser com o governo. Como que a gente vê essa negociação indo primeiro ali no setor privado? E que recado político esse interesse está dando aqui para o Brasil, Josias? Como que a gente pode amarrar essa leitura mais do cenário político desse fator novo na discussão? É sabido que o Donald Trump tem uma fixação por minerais úteis para fabricação de armas, para fabricação de equipamentos tecnológicos. Ele manifestou essa sua obsessão quando ameaçou invadir a Groenlândia, que é um território que pertence à Dinamarca e que tem lá reservas muito abundantes também de 25 dos 34 minerais considerados críticos tem lá no subsolo da Dinamarca. E ele voltou a manifestar essa obsessão por minerais raros quando exigiu da Ucrânia a assinatura de um acordo para compensar os investimentos que os Estados Unidos fizeram na guerra para que a Ucrânia pudesse enfrentar a Rússia depois que foi invadida, né? E firmou um acordo lá recentemente com o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, dando acesso aos Estados Unidos a esses minerais raros na Ucrânia. Então, sabe-se que o Trump tem essa obsessão, né? E essa manifestação de interesse em explorar minerais raros também no Brasil, a manifestação foi feita pelo encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil. Não temos embaixador americano, há um encarregado de negócios, que é a principal autoridade da embaixada hoje, chama-se Gabriel Escobar, e ele recebeu lá uma comitiva de representantes do Instituto Brasileiro de Mineração. É preciso, em primeiro lugar, saber se esse Gabriel Escobar fala em nome da Casa Branca, se ele está expressando um desejo a pedido do governo americano ou se está falando de ouvir dizer. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso saber até que ponto esse Gabriel Escobar está expressando um desejo da Casa Branca ou está falando ali de ouvir dizer, né? E o presidente desse Instituto Brasileiro de Mineração, que é o ex-ministro Raul Jungmann, ele disse lá que pela Constituição, falou o óbvio para o representante americano, pela Constituição, esses minerais pertencem à União. Tudo que está no subsolo, petróleo, ouro, minerais raros, tudo isso pertence à União. E para explorar é preciso obter concessão da União. Cabe hoje ao Ministério de Minas e Energia expedir essas concessões. Então, ele disse o óbvio, é preciso negociar com o governo, não com uma entidade privada. E cabe ao governo, agora ciente desse interesse, tentar verificar, primeiro, se há, de fato, um desejo da Casa Branca, do Trump, do governo americano, de explorar minerais raros no Brasil. Se houver esse desejo, é preciso estabelecer as condições. Não há nada de impossível nisso, não há nada de desrespeitoso nisso. Um acordo bem feito, com vantagens para o Brasil. Há muito minério aí, o Brasil é a segunda reserva mundial em minerais raros, depois da China. Por que não
explorar. Por que não aproveitar esse hipotético interesse para atrair uma encrenca que hoje está num campo político, um tarifaço que não tem motivação econômica, negociação que está emperrada, um caráter econômico e não político, essa seria uma oportunidade. Então é preciso saber se o interesse é genuíno, se não é só um sopro inconsequente de um representante dos Estados Unidos numa embaixada aqui, um sujeito de segundo, terceiro escalão na diplomacia americana, foi indicado para encarregado de negócio no Brasil, inclusive durante o governo do Joe Biden, não é um indicado do Trump, então é preciso saber se ele está de fato expressando um desejo do governo americano, e se for genuíno esse interesse, não há nenhum desdouro em incluir minerais raros numa negociação eventualmente aberta com o governo americano. O nosso colunista de Tilt, o Diogo Cortis, para entender melhor do que se trata aqui, do que a gente está falando, do porquê estratégico esses minerais são, porquê até esses nomes todos, mas só para a gente amarrar essa primeira parte, Josias, na linha do que você já estava explicando para a gente, quando a gente vê o Lula, então, dizendo que não vão colocar a mão nos nossos minerais, fazendo essa defesa, o que a gente pode apontar ali como prós e contras dessa negociação, desse ponto especificamente, entrar agora nessa negociação com os Estados Unidos? Tem algum risco para o Brasil? O que há de incômodo, Natália, nesse comportamento do Lula, o Lula enxergou, evidentemente, estamos dizendo isso desde que estourou a crise, nós constatamos isso, o Lula enxergou nessa encrenca que foi provocada pelo Trump. O Brasil não pediu para entrar nessa crise, ele foi arrastado para ela e contribuiu para a abertura do contencioso, o papel de anti-embaixador brasileiro que está sendo exercido hoje pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que abandonou o mandato para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Então é uma crise fabricada com digitais bolsonaristas pelo Trump, né? E o Lula enxergou nisso uma perspectiva de melhorar a sua imagem. E se enrolou ali na bandeira da pátria, está cantando o hino nacional desde que a crise começou e recuperou parte das fissuras que havia na sua imagem. Saiu a pesquisa Quest já, mostrando que ele, de fato, melhorou a sua imagem. Agora, é preciso enxergar os momentos da crise. Há o momento de realçar o caráter farsesco do golpe, realçar as mentiras que o Trump colocou no noticiário, de que os Estados Unidos estariam perdendo dinheiro nas negociações comerciais com o Brasil. Sabe-se agora que os Estados Unidos são superavitários e não deficitários nas transações com o Brasil. Eles vendem mais para nós do que nós para eles. Então, desmontou a mentira, esclareceu que não vai tergiversar na defesa da soberania, na defesa dos valores democráticos, não esclareceu que não é negociável o julgamento do Bolsonaro, que está agora a caminho da cadeia, e chega uma hora que é preciso privilegiar a negociação. Aí ele fala em truco, porque o truco é um jogo muito popular no Brasil todo, mas especialmente em Minas Gerais. Eu me lembro sempre de um personagem, Natália, que foi criado na época da Segunda Guerra Mundial, um personagem criado pelo Walt Disney para estimular a política de boa vizinhança, foi o papagaio Zé Carioca. E esse papagaio, numa ocasião, ele se meteu a mágico, e aí arregaçava as mangas em alguns desenhos, na base do nada nesta manga, nada aqui nesta outra manga, e num desses episódios, que foi muito popular à época, caía da manga do paletó do Zé Carioca uma carta de baralho, era o Ás de Espadas, que ele trazia ali, escondido na manga, para qualquer emergência, numa mesa, numa jogatina. O jogo era pôquer, o jogo da predileção dele era pôquer, não o truco, mas ele tinha lá uma carta na manga. E hoje não há vestígio de nenhuma carta que esteja à disposição do Lula na manga. Nós estamos nessa negociação, ou nessa crise, com um ambiente absolutamente intoxicado. Então, há no noticiário a chantagem do Trump, uma
uma obstrução dos canais de diálogo do Brasil com os Estados Unidos e empresários em pânico com a perspectiva de amargarem prejuízos, porque os negócios com os Estados Unidos já estão sendo cancelados, há uma perspectiva de desemprego. Então, num ambiente assim e sem cartas na manga para, eventualmente, jogar nessa partida nessa crise que ele compara com uma partida de pôquer, o Lula devia considerar a hipótese de que esse talvez seja o momento de descer do palanque e favorecer a negociação. Como disse mais cedo, Natália, se houver solução para essa crise, e não sabemos se há, mas se houver, ela será encontrada na mesa e não no palanque.